Muito obrigado. Muito obrigado, presidente. Eu queria agradecer a presença, em primeiro lugar, de todos os que estão aqui. Eu gosto sempre de inverter a ordem da nominata aqui. Primeiro, então, todos os novos dirigentes, colaboradores do SEBRAE, o tempo de vocês de virem aqui nos ouvir, um governo aberto, um governo franco, um governo transparente, que não tem uma agenda paralela, um governo que tem uma agenda só, que é de melhorar o nosso país e a condição dos nossos cidadãos. Primeiro, agradecer a presença de todos vocês aqui. E agora agradecer ao presidente João Henrique de Almeida Souza, já, inclusive, congratulá-lo pela sua eleição, pela sua responsabilidade enorme no SEBRAE, cujo papel eu vou falar um pouco do que nós enxergamos, mas cujo papel histórico, assim, quem sou eu para falar sobre ele. O diretor Vinícius Lages, também pela sua responsabilidade, também parabenizando pela sua responsabilidade agora. Meu amigo, deputado Carlos Melles, também diretor da instituição, que já conheço há algum tempo e que, desde a transição, a gente tem tido um contato cada vez mais próximo também, em defesa das micro e pequenas empresas brasileiras. O senhor Ercílio Santinoni, que já se apresentou, presidente da Confederação Nacional das Micro e Pequenas Empresas. O senhor Vitor Choqueta, presidente da Associação dos SEBRAEs Estaduais, que está aqui conosco, diretor superintendente do SEBRAE Paraná. E todos, minha equipe que está aqui também, uma parte dela, já vou, inclusive, nominá-los aqui para que vocês saibam quem cobrar além de mim. Nós gostamos de ser cobrados e, ainda se não gostarmos, por isso não tem a menor relevância, cobrem a si mesmo. O José Ricardo, subsecretário de Micro e Pequena Empresa, que é conhecido aqui de todos vocês, e que decidimos convidá-la para ficar, a nossa equipe. Conhecido e querido, né? Aproveita que ele é conhecido e querido para cobrar mais ainda. Tá? A Marília Garcês, na ordem ali, tá? Marília Garcês, minha assessora especial de Relações Institucionais, o secretário Caio Megali, que é o SIDIC, tinha o MIDIC, agora é SIDIC, ele é o secretário de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação, que inclui a Subsecretaria de Micro e Pequena Empresa, o Jorge Argrave, meu assessor de Estratégia, Raquel Porfírio, assessora de Comunicação, Luísa Deusdará, que é a subsecretária responsável pelas organizações vinculadas à Secretaria Especial. São pessoas que vão estar muito próximas de vocês nos próximos anos e espero com uma relação muito produtiva. Em falar em produtiva, deixa eu falar um pouquinho para vocês do que é a Secretaria Especial que nós desenhamos e o porquê da sua existência. Até para a gente fazer as conexões do que eu acredito que seria uma agenda importante para trabalharmos juntos. Uma das lições internacionais é que, se você quer que um país aumente a sua produtividade, esse tem que ser um objetivo nacional, um objetivo que reúna as pessoas dispersas muitas vezes em diferentes órgãos do governo ou vinculadas ao governo de alguma forma. Tá? E nós observamos que tinha áreas, pelo menos em 4 ministérios, tinha em outros ministérios também, mas pelo menos nos 4 ministérios que formaram a base do novo Ministério da Economia, que estavam diretamente relacionadas ao aumento da produtividade e competitividade. A primeira delas é muito óbvia, que era o Ministério da Indústria e Comércio. Isso aí não preciso nem explicar, isso é um dos focos principais da existência do MIDIC. Então, o que nós fizemos? Nós retiramos a Secretaria de Comércio Exterior para ser parte de uma nova secretaria que é responsável pela inserção global do país, que reuniu também áreas da Fazenda e do Planejamento de Assuntos Internacionais. E essa secretaria, que era o MIDIC sem a SESEX, está
com o Caio Megali, cujo objetivo é, número 1, estreitar o relacionamento com o setor produtivo, os vários setores produtivos, numa agenda de maior competitividade e de menos subsídios, e de menos proteções, e de menos gastos públicos compensatórios. Nós precisamos avançar numa agenda comum com o setor produtivo para destravar, desburocratizar, desobstruir e tirar tudo aquilo que atrapalha e focalizar a ação do governo naquilo, o governo como um todo, não só o nosso ministério, naquilo que colabora para o aumento da produtividade. Então, essa é a primeira agenda dele. A segunda agenda dele é justamente micro e pequenas empresas, que é extremamente importante para o país e para os nossos planos. E terceira é inovação e transformação digital do país. Então, esses são os 3 grandes blocos que nós definimos como sendo responsabilidade da CIDIC. Temos 3 outras secretarias. Uma é de desenvolvimento de infraestrutura, que é responsável pelo planejamento de longo prazo das infraestruturas no país, que impactam diretamente na nossa produtividade, seja negativamente quando representam gargalos, seja positivamente quando representam vantagens comparativas para o nosso país. Então, ele é responsável, o Diogo Macorde Faria, que tem essa secretaria, responsável pelo planejamento e integração estratégica das infraestruturas. O terceiro é o César Matos, que é o secretário da SEAI, Secretaria da Advocacia da Concorrência, que defende o pleno funcionamento dos mercados, que, eventualmente, de outra forma, seriam mercados monopolistas e cartelizados. Ela se chamava SEAI, passou a se chamar CEPRAC e voltou a se chamar SEAI agora, com foco em advocacia da concorrência. E o quarto é o Fernando Holanda Barbosa Filho, que é da SPPE, Secretaria de Políticas Públicas de Emprego, que tem nas suas 2 principais responsabilidades redução do desemprego, um novo CINE, novo Sistema Nacional de Emprego que nós estamos desenhando, digital, aberto e assim por diante, e o outro que é a qualificação do nosso capital humano. Então, são 2 grandes... Isso tudo está interligado porque, de acordo com, inclusive, os diagnósticos sobre o que afeta a nossa produtividade, é aquilo que vai nos levar a ser um país muito mais produtivo e competitivo, com mais emprego. Agora, hoje, a realidade é trágica. Nós temos, por um lado, 23% da produtividade média de um trabalhador americano, 23%. Esse é um número que, assim, tem que estar chamando a nossa atenção dia e noite. Nós que trabalhamos com políticas públicas, nós precisamos ser afetados. Um trabalhador brasileiro tem 23% da produtividade média de um trabalhador americano. Já foi 40% em 1980. E já se falava naquela época que era inaceitável ter só 40%. Por que a gente tinha que ter 100%? Né? E de lá para cá a gente veio caindo de 40% para 23%, enquanto outros países nos ultrapassaram. Isso nós precisamos reverter rapidamente. Isso vai gerar um crescimento extraordinário do país. Se a gente voltar a 40%, em até 10 anos, o Brasil cresce mais de 4% ao ano. A gente voltar à produtividade relativa que a gente tinha em 1980. O Brasil cresce mais de 4% ao ano, se a gente conseguir fazer isso. E a segunda tragédia nossa é a falta de emprego. Nós temos mais de 25 milhões de pessoas que sofrem hoje com isso, pela falta de emprego, né? Desocupação, desalento e subocupação. Né? Senador Jorginho. Uma das primeiras reuniões que nós tivemos lá no já saudoso CCBB foi com o senador Jorginho, com o deputado Carlos Melles, falando sobre projeto que, inclusive, que avançou com a empresa simples de crédito e assim por diante. Logo depois da nossa reunião, ele avançou bastante e que já foi retrato de uma transição muito cordial e produtiva, em que a gente já trabalhava lá em projetos importantes para o país e avançava nas agendas adequadas para a nossa nação. Então, nós precisamos, de um lado, reverter os 23% e chegar pelo menos a 40%,
já seria um crescimento extraordinário no país, e, por outro lado, gerar emprego para mais de 25 milhões de pessoas que sofrem hoje, né, entre desocupados, desalentados e subocupados. É um número estratosférico. Se você multiplica por 4 isso, imaginando a quantidade de pessoas que são afetadas por essa situação, porque dependem diretamente da renda, nós estamos falando que metade da população brasileira hoje sofre por falta de emprego. Se em outros países com a população menos pacífica já teria turbulências bastante graves pelo país inteiro. Nós precisamos também reverter esse indicador. E nesses 2 indicadores nós enxergamos as pequenas empresas, micro e pequenas empresas, como extremamente importantes. Primeiro, não preciso nem falar, são grandes geradoras de emprego, mais de metade da força de trabalho, e que, inclusive, voltam com muita rapidez, voltam com muito mais rapidez do que as empresas grandes, né? Nós temos alguns indicadores de que tanto caem como voltam também com mais rapidez do que as empresas grandes. Isso é um papel fundamental e imediato para as micro e pequenas empresas. Nós hoje já estamos trabalhando num plano de retomada de emprego com os setores que mais rapidamente podem voltar, e basicamente são 3. Número 1, construção. Número 2, comércio, mas que depende muito da atividade econômica, não tem muito o que fazer, a não ser agilizar licença de operação. E o terceiro, micro e pequenas empresas. Nós temos que apoiar, no curto prazo, e já estamos trabalhando nisso, a retomada com a desobstrução desses 3 setores. Em segundo lugar, e aí a gente precisa ter uma conversa bastante franca aqui, e eu vou contar para vocês os 2 lados, que é a produtividade. Nós temos, não há dúvida nisso, e tivemos o apoio da população brasileira, uma agenda liberal para a economia. Nós gostaríamos de deixar os mercados trabalharem mais, com mais profundidade, com menos obstáculos e assim por diante. Hoje, existe uma acusação, com a qual eu não concordo, de que uma das causas da baixa produtividade brasileira é que tem empresa pequena demais e de baixa produtividade. Eu não concordo com isso. Eu acho que é justamente o oposto. Eu acho que as pequenas empresas têm baixa produtividade, assim como as grandes empresas também têm baixa produtividade, por 2 razões. Primeiro, que o governo atrapalha demais. E segundo, porque nós temos uma falta de determinados recursos que são extremamente importantes para que sejamos mais produtivos, entre os quais capital humano e capacidades gerenciais. Isso não é a minha opinião, tem várias pesquisas recentes, tem um pesquisador, que é o Bloom, que tem pesquisado, tem publicado muitos artigos sobre isso, com várias comparações internacionais, de como a falta de capacidades gerenciais afetam a produtividade de vários países. E a história é muito simples, porque o modelo clássico de economia, ele diz o seguinte: olha, deixa os mercados funcionarem, vai todo mundo tomar as melhores decisões, e aí você vai chegar a uma situação muito eficiente e produtiva. O problema é que existe um dos condicionantes nesse modelo, é que as pessoas têm que saber tomar decisões. E as pessoas significam os gestores das empresas também, não só os consumidores, mas os gestores das empresas. Quando falta a capacidade de tomar decisão, por falta de conhecimento mesmo, dentro de uma determinada economia, você tem classicamente o que nós chamamos de falha de mercado. Os mercados não são suficientes para resolver um problema que nós vivemos. Então, a realidade hoje, quando a gente vai ver as pesquisas, inclusive algumas feitas por vocês, sobre o porquê que uma pequena empresa, só 58% conseguem sobreviver depois do 2º ano e tal, e fracassam e tal, muitas têm a ver com o governo, muito complexo, imposto alto e tal, mas tudo bem, o simples ajuda um pouco, e a gente tem que ajudar mais, principalmente na parte de obrigações acessórias, tal, que ainda tem muita complexidade. Virou também uma via crucis
você produzir, inclusive sendo microempresa no Brasil. Mas aí você vê o outro, olha, meu produto não tinha mercado, eu não planejei direito, eu não fiz uma série de coisas. Só que tem um detalhe, a grande empresa também, tá? Não é um problema só da pequena empresa, não. Só que a pequena empresa ela vai tentando, aí tenta de novo, não funciona. Nós precisamos dar um salto de capacidade gerencial, de capital humano no Brasil, em todo o Brasil. Mas em pequenas e microempresas ainda mais, porque o que o mundo inteiro está vendo hoje é uma importância crescente nas pequenas empresas que despontam no crescimento do país e da sua produtividade. Quando elas vão muito rápido, são essas chamadas gazelas, inclusive, né, que não estou falando nem do como é que chama? Das unicórnio, não. Unicórnio diz que é um bicho meio mitológico, né? Então, isso aí é exceção da exceção. Mas hoje se fala muito das gazelas, que têm uma importância muito maior que os unicórnios para o crescimento hoje, que são aquelas empresas leves, ágeis e que crescem rápido. Não necessariamente chegando a $1 bilhão, mas que são um número muito maior que os unicórnios. Hoje o mundo cada vez mais cresce por conta destas empresas. Essas empresas que começam pequenininhas, começam na garagem, começam com 1 ou 2 pessoas, 3 pessoas, daqui a pouco tem um produto adequado, vai aprendendo e fazendo ao mesmo tempo, melhorando sua capacidade de decisão, encontrando clientes, e elas despontam e crescem, e são hoje cada vez mais aquelas que não apenas representam uma participação alta no emprego, mas elas também representam uma participação enorme, desproporcional na criação de novos empregos. Na criação de novos empregos. Pode ser que você tenha uma participação muito grande no emprego, mas você não cria um estoque. Mas essas empresas elas criam muitos empregos. São as pequenas empresas e microempresas que crescem. Esse é um alvo fundamental quando a gente pensa em aumentar a produtividade, quando a gente pensa em aumentar a competitividade e, sobretudo, quando a gente pensa em aumentar emprego. Então, dentro da nossa agenda, as micro e pequenas empresas com potencial são prioridade. Só que tem um detalhe, potencial, tem uma palavra meio feia que é endógeno. Potencial é endógeno. O potencial de uma empresa você vai ver na hora que ela vai começando a operar e se ela vai conseguindo se adaptar a um mundo cada vez mais complexo, inclusive ao qual as grandes empresas muitas vezes não conseguem se adaptar, pela sua lentidão, pela sua burocracia, pelo seu peso e assim por diante. Então, quando a gente pensa na agenda da nossa Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, a gente vê, bom, primeiro, a CEDIC tem que dialogar, ouvir, defender e está lá micro e pequena empresa. Como é que tem lá inovação e transformação digital? Onde é que mais você tem inovação e transformação digital no mundo hoje? Pequena empresa. Mas nós precisamos ter um alvo, precisamos ter planos e assim por diante. Segundo, infraestrutura. Hoje tivemos algumas reuniões com algumas empresas do setor de infraestrutura, uma delas foi a Siemens, por exemplo. Eles falaram, cada vez mais nós dependemos de pequenas empresas como integradoras, como prestação de serviços, né? Porque o mundo industrial, que você precisava de grandes empresas como Siemens, GE e tal, dominavam tudo, ele está sendo substituído por um mundo de serviços. Um mundo de serviços ele abre muito espaço para pequenas empresas que sejam inovadoras, consigam fazer um bom trabalho. Bom, aí a gente vai na nossa secretaria. Infraestrutura cada vez mais importante, micro e pequena empresa também. Capacitação cada vez mais importante, não só como porque precisam de capacitação, como também podem ser capacitadoras. Nós queremos, por exemplo, ampliar o nosso Brasil mais produtivo, abrindo o Brasil mais produtivo para, eventualmente, até pequenas empresas que queiram capacitar outras. Por que não? Nós temos que abrir isso. Nós fizemos o Brasil mais produtivo com 3.000 empresas atendidas. Nós queremos ter mais de 100.000 empresas. Aliás, já coloquei algumas metas ainda muito mais ambiciosas do que isso. E a gente, contando com o SEBRAE, podemos espraiar isso por muito mais, né? Porque aí nós revolucionamos o Brasil. O Cine, nós que estamos fazendo o Open Cine, o pessoal está chamando lá de brincadeira de Tinder do emprego. Isso é coisa de jornalista, né?
A gente vai abrir a base do Tinder para que HR Techs, empresas de RH pequenas, grandes, tal, se pluguem e consigam, usando tecnologia ou não, empregar essas milhões de pessoas que hoje estão desempregadas no Brasil, também pequena empresa. E quando a gente fala de, obviamente, a advocacia da concorrência, é a gente lutar para que as pequenas empresas não sejam oprimidas pelo poder que eventualmente existe em algum setor de monopólio. Então, toda a nossa agenda depende de micro e pequena empresa. Agora, e nós acreditamos que essa é a base mesmo do desenvolvimento do país. O desenvolvimento do país virá de pequenas empresas de alto potencial. Isso, para mim, está bastante claro. Só que, assim, temos que estreitar a nossa parceria com o SEBRAE. Nós temos vários acordos de cooperação com o SEBRAE, Startout, temos vários outros que funcionam bem. Só que a nossa impressão da equipe que chegou e chancelada pela equipe que está aí é que eles mais foram desenvolvidos por iniciativa do SEBRAE, com alguns grupos no governo simpáticos às causas, do que por uma estratégia de governo de como é que nós aumentamos a produtividade, competitividade de pequenas e microempresas junto com o SEBRAE. Em que nós consigamos falar, olha, quais são as nossas prioridades, como é que nós vamos agir, com a priorização consciente, vamos colocar mais recursos nesse tipo de programa, naquele tipo de programa, trabalhar junto, não é a gente tem que dizer o que o SEBRAE tem que fazer. Óbvio que não, vocês é que conhecem isso. Mas trabalhar junto para que as políticas públicas sejam alinhadas e, portanto, tenham muito mais efetividade. Então, o que nós esperamos do SEBRAE é uma parceria estreita para ter mais efetividade das políticas públicas que aumentem a produtividade e a competitividade do país por meio das pequenas e microempresas, principalmente ajudando-as para que elas cresçam, para que elas, daqui a pouco, nem estejam mais no âmbito do SEBRAE. Eu acho que esse é o foco. E aí eu acho que eu vou até aqui encerrar essa minha participação dizendo que nós temos que ter a coragem, inclusive, de diferenciar entre a PJ e a pequena e microempresa que quer crescer. Porque, muitas vezes, a PJ é um recurso legítimo, lícito, para fugir da voracidade tributária. Ok. Mas não é com o estímulo a PJs que continuem sendo PJs que nós vamos crescer. E aí abre outra para... Né? Não é assim que o Brasil vai se desenvolver. Não é assim. O Brasil vai se desenvolver com pequenas empresas que queiram despontar, queiram crescer, que queiram se profissionalizar. Essa é a nossa visão, com mercados pujantes, com mercados prósperos. Então, eu acho que nós temos acho que até por ideias, por alinhamento e por propósito, um trabalho conjunto com o SEBRAE, com todos vocês. A nossa visão é menos Brasília e mais Brasil. Então, é importante que tenha, inclusive aqui, das várias regionais, pessoas de todas as regiões do país, eu ouvi alguém aqui, e até os que não estão presentes aqui, vocês têm que ser fortalecidos, vocês têm que atuar com diretrizes, obviamente, com diretrizes alinhadas com o SEBRAE Nacional e com o governo federal, e com os governos locais, obviamente, também, mas que tenham poder, gente boa, para transformar e continuar fazendo o belo trabalho que o SEBRAE tem feito. Só que, como tudo na vida, tem fases, tem ciclos. Eu acho que um novo governo, com um posicionamento diferente dos governos anteriores, nós também temos que iniciar um novo ciclo de colaboração, que é isso que a nossa população espera. Queria agradecer de novo e muito obrigado.